Saúde na Colher no ar e no programa de hoje tem bolo. Quem vai ensinar essa receita aqui, deliciosa, é a chefe de cozinha Márcia. Márcia, tudo bem? Tudo bem, Michel. Graças a Deus. Mais uma vez aqui no programa, ela que já ensinou a fazer aqui um bolo sem glúten, sem lactose. Qual é a receita que a gente vai fazer, que é um bolo de milho. Muita gente gosta, Ele é um bolo cremoso, você vai ver que é diferente. Ele vai ficar cremosinho? Ele fica cremosinho. Olha só. E aí, depois, lá na frente, na hora que você for comer, eu fiz um sem ovo. Pra você provar. Então você vai sentir a diferença de um que tem ovo e um que não tem ovo. Perfeito. Porque tem muita gente também com intolerância ao ovo, né? Entendi. Então, a proteína do ovo. Então, fica aí a dica até o final do programa. Então a gente vai experimentar essa versão que ela fez aqui pra gente. Então vamos falar um pouquinho sobre os ingredientes que a gente tá usando aqui na nossa receita, né? Sim. A gente vai usar então milho. Milho, né? Pode ser in natura. In natura ou latinha. Tá. Tanto faz. Em conserva, né? Isso. E aí a gente vai usar o ovo. Ovo. E esse daqui é farinha? O que é? Não, esse aqui, ó, ele é o floco. É a farinha, é como se fosse a farinha de milho, mas ela é um pouco mais natural. Certo. Ela é mais menos grosseira, mas ela tem uma textura de... Mostrar pro pessoal? Ó, ela tem uns gruminhos, ela é um pouco mais fina, é mais grossa que o fubá. Certo. E mais fina que a farinha de milho. Tá ali no meio do caminho. No meio do caminho. Só que ela, na textura dela, em casa, você sentindo, ela é mais dura. Isso dá uma diferença no nosso bolo depois na textura dele. Perfeito. Ó, tá? Ó. Então ela demora um pouco mais para virar aquele pó. E acaba não virando também, que é bacana, que dá essa textura de um bolo cremoso. Eu tô curioso pra saber qual textura que vai ficar o nosso bolo com esse tipo de farinha. De farinha. Né? Em flocos, né? É. Leite. Isso. Né? Então aqui a gente tá usando o integral. Esse é o integral. Só que se colocar o, né? Pode ser o desnatado, pra quem não tem problema com isso, mas quer um pouco menos de gordura, pode ser o desnatado. Se não quiser, não puder lactose, zero lactose, ou o de soja, o leite de soja. Açúcar, qual é o tipo que a gente vai usar? Esse de hoje é o Fit. É o Fit. De novo, isso. É o Fit. O Fit é bacana porque ele tem a quantidade, a proporção que a gente usa é menor para adoçar a mesma coisa como se fosse o açúcar comum. E o óleo? O óleo é a nossa gordura, é a única gordura que entra aqui. Pode ser o óleo de coco, pode ser um óleo de girassol, pode ser... O importante é você usar um óleo, esse tipo de gordura. Só não aconselho nesse aqui usar manteiga, que ele vai pesar um pouco mais na massa. Mas o óleo vai dar uma textura bem gostosa, bem cremosa e é uma gordura, tanto o de qualquer óleo, o óleo de soja, ele é saudável também, né? O de girassol, o de milho ou de coco. E na nossa receita aqui, essa vai fermento. Essa vai fermento. Ela vai... você vai ver que no final ele dá uma leveza, mas ainda assim fica com uma textura meio cremosa, parecida com aquele bolo de fubá cremoso ou um pudinzão, uma coisa gostosa. É um bolo que é pra todo momento, né? Seja de sobremesa, café da manhã, chá da tarde. Qualquer hora você pode fazer, dá um tempinho, né, gostoso. Tá calor, tá frio, qualquer hora esse bolo pode... Um bolo sempre bem-vindo. E ele é bacana porque ele tem muita fibra, né? Então, a gente vai usar o milho e não vamos coar. Então, tem bolos que a gente bate o milho e peneira. Esse bolo aqui, nós vamos bater ele, então ele fica parecido... Ele é uma mistura, assim, de bolo de milho, uma pamonha, um pamonhão. É uma coisa. Mistura, você pode dar o nome que você quiser para esse bolo. Então, perfeito. A gente não vai perder mais tempo e o pessoal de casa vai conferir os ingredientes. Anote aí: 3 ovos, uma lata de milho verde escorrida, meia medida da lata de açúcar, uma medida da lata de leite, meia lata de óleo,
uma medida da lata de flocão de milho e uma colher de sopa de fermento químico em pó. Bom, agora que você já conferiu aí os ingredientes, a Márcia vai explicar pra gente aqui como é que a gente vai fazer. É simples, né? Muito simples. Dá até uma engasgada. A gente vai colocar então os ingredientes e começar pelo líquido. Vamos começar pelo líquido, para poder facilitar, né, o motor do liquidificador a funcionar e girar bem. Tá. Então, vou começar aqui pelos ovos, Os ó. ovos. E, Isso. inclusive, você deve estar em casa se perguntando, mas ela vai quebrar na hora, né? É, E ela já explicou aqui num outro programa, né, Sim. quando ela ensinou a fazer o bolo de amendoim, como é que faz para você sentir se o ovo tá bom ou tá ruim. tá? Aí, Isso é importante demais. Ó, o leite, o óleo, vou colocar aqui o o açúcar. açúcar. E eu quero um finalzinho dele, eu vou reservar pra gente polvilhar a forma. Tá. Pode ser dele mesmo, não vai fazer falta, tá? Tá. É bem pouquinho, só para o fundinho da forma. Ó, mais ou menos vai dar uma colher de chá, tá? Eu vou guardar essa daqui pra gente polvilhar nossa forma. E agora a gente vai colocar o milho, então. O milho escorrido, tá? Sempre de qualidade. E vamos bater aqui para pelo menos triturar o milho primeiro, Tá. tá? Vamos lá? Vamos. Michel, ó, trituramos. Agora a mesma coisa, vamos começar a colocar os flocos. Vou ligar ele Deixa e com ele ligado, vamos começar, tá bom? Ok. Ó, Márcia, qual é o ponto da nossa receita, né? Eu vi que Aqui. você acrescentou, então, os flocos no final. isso. Ele ficou ainda um pouco mais líquido. Isso, eu vou mostrar aqui, ó. Ó, você viu que aqui tem uns pedaços? Ó, aqui tem tanto, você consegue enxergar tanto o milho, o bagacinho do milho, quanto os floquinhos do milho. Esses flocos, depois eles vão absorvendo a parte desse líquido. Então, nós não precisamos bater tanto assim não, para ele sumir, tá? Agora, a gente vai colocar o fermento e vai só pulsar. Pode colocar ele todo. E vamos só usar o pulsar do liquidificador. A gente vai untar, então, a forma. Isso. Ó, aqui eu vou usar a manteiga, que é o que geralmente a gente tem em casa. Bom, você tá colocando o açúcar que você reservou, né? Isso, tô. Ó. Então, vamos E não colocar precisa aqui. de farinha mesmo pra untar, né? Não precisa. Não vai grudar. Não vai grudar. Aqui, ó, eu vou dar uma dica. Ó, ficou só no fundo. Tá. O que a gente pode fazer para dar um sabor delicioso, né, de pamonha? Ó, aqui eu tenho uma canela em pó, ó. Você vai jogar bem no fundo também? Vou jogar bem no fundo também. Depois, se você quiser polvilhar sobre o seu bolo mais canela, Pode pode também. Mas aqui, ó, Vamos mostrar?
aqui pro pessoal como é que ficou. Canela em pó também, a canela ela é bem afrodisíaca, né? Termogênica. Termogênica, mas ela dá um sabor gostoso. E pra por esses quanto dias... tempo agora a gente vai colocar no forno? Ó, ele vai pelo menos 40 minutos. 40 minutos. Isso. Forno 180 graus? 180 graus. 40, 45 minutos. Isso, ou até você ver que ele tá todinho assado. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte então, a gente vai organizar a nossa mesa aqui Tá. e levar o bolo, né, pro forno. Vamos. Vamos lá. Agora sim, a nossa mesa já está organizada. A Márcia preparou aqui, né, os 2 bolos pra gente experimentar. Isso. Um não tem ovo, né? Então, que no caso é esse daqui. É, esse aí. Pra ver que dá pra fazer essa receita, especialmente, dá pra fazer. Uhum. Então, fica diferente um pouquinho a textura, mas pra quem tem intolerância à proteína do ovo, tranquilo, E pode esse comer. daqui que a gente fez também tem o ovo. Esse tem o ovo e é o cremosinho que você vai... Uhum. da nossa receita original. E você já colocou a canela nos 2 para dar aquele toque. Coloquei. Então eu vou fazer, claro, né, Vamos fazer a degustação. as honras, a parte mais difícil desse programa, que é experimentar, né? E qual? Eu vou começar pelo que tem ovo. Então vamos lá. E ficou muito bonito. Márcia, vamos mostrar aqui como é que ficou? Olha só, fofinho. Fofinho assim, e meio cremoso, né? Porque a ideia dele é ficar aquele bolo mais cremosinho. Depois, se você quiser provar... Eu vou experimentar esse aqui primeiro. Olha só. E assim, o milho aqui a gente percebe que ele, né, incorporou na massa. Sim, tanto o milho quanto aquele floco, né? Uhum. O floco, ele puxa a umidade durante a cocção lá no forno. Então, é bacana por causa disso, né? Nesse momento, se você quiser mais uma canelinha também. Nossa, olha aqui, ele ficou muito úmido. Fica, né? Fica super úmido. Tem gente que gosta de colocar queijo nessa receita. Uhum. Tem gente que gosta de colocar coco. Mas isso vai de cada um. Nossa, Então, olha essa parte aqui. Né? Deliciosa. Muito bom. Bom? Muito bom. Que bom. Mas eu não vou parar por aqui. Ai, que bom. Eu vou experimentar agora, né, o que não tem ovo. Você vai provar? Vou provar e vou falar qual que é a diferença de um para o outro. Então vamos lá. Vou cortar. Eu sou exagerada, Pode colocar né? aqui. Então, No cantinho. olha a umidade dessa massa. Não perdeu, né? Não perdeu, tá vendo? Experimentar. Tadinho dos meninos, né? Eles ficam ali olhando, ficam só sentindo o cheiro. E aí, o que você achou? Posso falar a verdade? Pode. Eu gostei mais desse. Do sem ovo. Ele ficou mais úmido do que o primeiro. Sim. E assim, ressaltou o sabor do milho. Sim. Eu tô conseguindo sentir mais os pedaços do milho. Ele fica parecendo uma pamonha, Uhum. não fica? Uhum. Ele é bem diferente. Por isso que eu quis fazer as 2 versões, para o pessoal de casa também saber que é possível, né? Olha, eu vou falar uma coisa. Façam as 2 versões, mas a minha favorita, né? A minha favorita é o sem ovo. É o sem ovo. É o Tá sem vendo? ovo. Ainda bem que eu fiz, né? Deixa eu virar aqui para ele Márcia, pegar aqui a... pessoal de casa então, quer saber mais sobre o seu trabalho, quer te acompanhar nas redes sociais, tem aí um Facebook, um Instagram, telefone. No Instagram, ó, tá, Chef Márcia Rodrigues. Então é só começar a seguir
E também tem o telefone 19 991270065. Esse é o mesmo do WhatsApp, então pode fazer encomenda, pode bater papo. Às vezes não dá muito tempo não, né? Mas pode tentar. Vida corrida, né? Muito corrida. Márcia, eu agradeço então a participação. Assim, Eu que agradeço. foi maravilhoso aqui. As dicas, né? Maravilhosas as dicas que você deu pra gente. E o programa tá aí, o espaço aberto, né? Obrigada. Para outras receitas. Obrigada, Michel. Então, eu agradeço. gente, olha, tem duas opções aqui. Eu vou continuar. Eu acabei já com um pedaço desse, né? Tá muito bom. Que bom.